E aí pessoal, tudo bem? A partir de agora começa o programa Play no Enem em parceria com o Claretiano Rede de Educação. Um programa feito especialmente para quem quer se preparar para as provas do Enem e ingressar em uma universidade. Aqui, além das aulas que são ministradas pelos professores do Claretiano Colégio, você fica por dentro das informações sobre o Enem. E você que ainda não decidiu qual curso escolher, fique ligado na dica de hoje. Eu sei que você é fera e vai mandar muito bem no Enem, no Exame Nacional do Ensino Médio. Mas é bom algumas dicas e estratégias. Dentre elas, faça alguns exercícios de fixação e simulados para que você se acostume com o estilo de prova, com o tempo de prova e também com as questões. Isso lhe permitirá fixar assuntos que poderão cair na sua prova. Eu sou o professor Danilo Augusto Armelin e também coordenador dos cursos de gestão do Claretiano Centro Universitário. Se você quiser fazer administração, um curso arrojado, voltado para o mercado de trabalho, com profissionais atuantes no mercado de trabalho, qualificados, laboratórios de vivência profissional, venha para o Claretiano. Venha ser destaque e venha ser claretiano. Ficou interessado? Então partiu estudar. E a aula de hoje é Geografia com o professor José Vitor Rossi. Olá, eu sou o professor Zé Vitor, da disciplina de Geografia, e na aula de hoje nós vamos discutir sobre as mudanças climáticas, que é um tema que, além de estar muito em evidência nos noticiários do Brasil e do mundo, é também um tema bastante recorrente nos vestibulares. Para começar a discutir um pouco esse tema, há duas perguntas que eu coloquei aqui. O planeta está se aquecendo ou se resfriando? Essa primeira questão ela pode causar um certo estranhamento. Por quê? Pode existir um consenso de que o planeta está se aquecendo, afinal, nós falamos sempre sobre aquecimento global. Mas, na verdade, não há um consenso sobre se o planeta está se aquecendo ou está se resfriando. Aqui nós vamos defender que o planeta está se aquecendo, o que é evidenciado através do fenômeno do aquecimento global. E vamos trazer algumas críticas a algumas opiniões que são difundidas nas redes sociais, em alguns meios de comunicação, de que nós não estaríamos vivendo um processo de aquecimento global. A segunda questão é a seguinte: o mundo está se aquecendo por causa das atividades humanas? E aqui é importante a gente pensar, a partir dessa questão, que qual é a relação existente entre as atividades humanas e as mudanças climáticas que estão acontecendo e que elas próprias atingem os seres humanos nas mais variadas atividades que acontecem. Esses são dois pontos de partida para a gente pensar no tema da aula de hoje do que são as mudanças climáticas, quais são as evidências e também pensar um pouco como resolver esse problema das mudanças climáticas atualmente. Relembrando alguns conceitos. Para entender o que é o processo de mudanças climáticas, é importante a gente retomar o conceito de efeito estufa. Efeito estufa, também chamado de efeito atmosférico, é um processo que faz com que a superfície terrestre se aqueça. Relembrando que o planeta Terra ele é atingido pela radiação solar e a partir dessa radiação solar o planeta se aquece. O efeito estufa é um processo natural e é um processo essencial para a existência da vida na Terra. Algumas pessoas às vezes dizem que o que está acontecendo é o efeito estufa. Na verdade, o efeito estufa ele sempre acontece. O que está ocorrendo, na verdade, é uma intensificação do efeito estufa, que é o que nós chamamos de aquecimento global. O efeito estufa, então, é um processo natural, essencial para a existência da vida na Terra, só que, no entanto, as atividades econômicas, as atividades humanas têm contribuído, através de alguns fatores, para intensificar esse efeito estufa, o que tem gerado, ao longo do tempo, como nós vamos ver, um aumento da temperatura da atmosfera. No próximo slide, então, a gente pensar que as mudanças climáticas elas são um fato, elas acontecem. E a partir disso, pensar que os climas da Terra nem sempre foram da mesma forma. Existem áreas de estudo, por exemplo, ligados à paleoclimatologia, que vão mostrar que os climas no passado já foram diferentes dos climas que existem hoje no nosso planeta.
Os cientistas, por exemplo, vão se basear em algumas evidências para mostrar que os climas da Terra, em um outro momento, já foram diferentes dos que são atualmente. Além disso, ao longo da história do planeta nosso, foram ocorrendo algumas mudanças climáticas. E nem sempre essas mudanças climáticas foram causadas pelos seres humanos. Nós podemos, então, falar de dois tipos de mudanças climáticas: as mudanças que são consideradas naturais e as mudanças que são consideradas antropogênicas, ou seja, as mudanças que são causadas pelos seres humanos. Se nós formos pensar nas mudanças naturais, por exemplo, nós poderíamos considerar que uma mudança na órbita da Terra pode ter causado, em alguns momentos da história do nosso planeta, mudanças no clima terrestre. Só que nesse momento o que nos interessa é pensar como que as atividades humanas, as atividades antropogênicas, elas têm causado e intensificado as mudanças climáticas que são um fato no nosso planeta. Olhando aqui para a definição de mudanças climáticas a partir do IPCC. O IPCC é um órgão da ONU, chamado de Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, que define a mudança climática da seguinte forma: as mudanças climáticas são as mudanças temporais do clima em razão da variabilidade natural e ou resultantes das atividades humanas. Então essa definição, ela contempla aquilo que nós estávamos falando até o momento, em que as mudanças climáticas ou elas podem ter causas naturais, como eu mencionei, por exemplo, uma mudança na órbita da Terra, ou elas são resultantes das atividades humanas. E como também eu já mencionei, é nessas que nós vamos centrar a nossa discussão de hoje. Além disso, as mudanças climáticas, elas são resultado de um conjunto de fatores. Ou seja, não dá para analisar a mudança climática a partir de um fator isolado, mas sim pensar nos fatores que causam a gênese das mudanças climáticas e, além disso, também pensar nas articulações desses fatores com os impactos que essas mudanças causam para a vida dos seres humanos e para outros seres vivos no nosso planeta. Atualmente, uma das mudanças climáticas mais discutidas é o aquecimento global. Vejam que nós não estamos tratando como sinônimo efeito estufa, aquecimento global e mudanças climáticas. Estamos percebendo as relações que existem entre eles, mas existem diferenças entre esses três conceitos. Um dos tipos de mudanças climáticas que hoje é discutido é o aquecimento global. Vamos voltar lá ao início da nossa aula, que eu disse que existem alguns discursos que vão afirmar que o aquecimento global é um fato e causado pelas atividades humanas, só que existem alguns discursos difundidos pelos chamados cientistas céticos que vão negar a existência do aquecimento global. E hoje, a partir dos dados que nós temos, nós vamos buscar demonstrar que o aquecimento global sim é um fato e que também ele tem causas humanas. Alguns discursos e argumentos em torno do aquecimento global. Vamos olhar para aquilo que o IPCC, o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, coloca como evidências, argumentos para sustentar a tese de que o aquecimento global existe. Coloco aqui que é importante vocês que estão prestando vestibular, se preparando para os vestibulares, se atentarem para essas evidências, para a análise dos dados e também para algumas das consequências que demonstram os resultados, os impactos do aquecimento global na vida do planeta. Então, primeiro, o aquecimento global sendo causado pelo aumento da concentração de gases estufa na atmosfera. E aqui colocar dois gases estufa importantes: o dióxido de carbono, o CO2, e o gás metano, o CH4, como gases que são liberados por atividades humanas e que contribuem para intensificar o efeito estufa, que nós vimos que é um efeito natural, só que ao longo do tempo tem se intensificado. Com essa intensificação ocorre um aumento da temperatura do planeta. O IPCC, através dos seus estudos, através dos panoramas que faz, mostrou que entre o final do século XIX e o início do século XXI, o mundo se aqueceu em média 0,85 graus. Num primeiro momento até pode parecer que esse aumento não é tão significativo, só que se nós formos pensar, isso é uma média. Essas temperaturas aumentaram de forma diferenciada em cada uma das partes do globo.
Isso faz também com que os impactos do aquecimento global, apesar de serem sentidos no planeta como todo, ele também tem impactos diferentes dependendo das regiões, né? Vejam essa afirmação de que as 3 últimas décadas foram as mais quentes desde 1850. O aumento da temperatura entre a média do período de 1850 até 1900 e a média do período 2003 e 2012 foi em média 0,78 graus. Mais uma evidência que mostra os resultados, os impactos do aquecimento global. No próximo, o que a gente consegue ver nessa lista aqui? Algumas evidências que o IPCC utiliza para mostrar os resultados, os impactos